Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Ó, eu tô aqui pra gente fazer a primeira peça que eu prometi pra vocês, tá? É um porta-garrafinha com proteção térmica. Na verdade, é um isolante térmico, tá? O Etaflon que tá aqui dentro, meninas, ele não é um térmico, ele é isolante térmico, tá? Então, ele vai isolar aqui, né, o seu produto. Vai deixar mais fresquinho, ele mantém gelado por até umas 3 horas, mais ou menos. Depois começa a ficar mais fresquinho e ajuda bastante, né? Essa proposta aqui, Clarinha, vai pra dentro, vai? Essa proposta aqui é pra garrafinha da Prof, tá? Pra levar pra escola, pra poder ficar protegidinha. Ela vai pendurar aqui na bolsa dela, tá? Eu já fiz a alça, me adiantei, então eu peguei um pedacinho de material e vou ensinar pra vocês como que eu monto essa alcinha aqui do mosquetão. Do mosquetinho, no caso, né? Deixa eu colocar a Clara pra dentro. Eu vou lá, Clarinha. Vamos dentro. Não pode ficar aqui, tá bom? A Clarinha, gente, é uma bulldog que pensa que é gente. Só que ela é super assim, sabe? É um perigo. Ela entra aqui, ela já pegou até alfinete. Mesmo passei o maior susto com ela. Ela come, ela não é seletiva, ela come de tudo. Então, ela não pode ficar de jeito nenhum. Mas enfim, ó. A gente vai fazer esse aqui, tá? Eu tenho um aqui meu, faz tempo já. Mas a medida dele, a garrafinha ficava super apertada, sabe? Na hora de fechar dava o maior trabalho, na hora de abrir também. Parecia que ia estourar o meu porta-garrafinha. Então, eu aumentei um pouquinho as medidas pra ele ficar assim, mais folgado, tá? E cabe aquelas garrafinhas descartáveis também, quando a gente tá viajando, a gente vai comprar a garrafinha, já coloca aqui dentro pra manter a temperatura. Ó, tem essa alcinha aqui, tá? Que você vai pendurar, a prova vai pendurar na bolsa. E ela é reforçadinha. Antes de começar, eu vou montar com vocês a alça, porque eu acabei deixando pronta e esqueci que eu falei que ia montar aqui com vocês, tá? Então eu cortei um pedacinho menorzinho, porque eu vou usar pra uma necessaire depois. Ela ter reforço não tem o menor problema. O que não pode é a alcinha que precisa de reforço não ter reforço. Mas eu colocar uma alcinha no necessaire com reforcinho dentro não vai interferir em nada, tá? Então já vou usar essa alcinha pra mostrar pra vocês. Ó, vou mostrar antes pra vocês o corpinho, ó, que bonitinho. A medida é de 32 de altura por 28 de largura, tá? 32 por 28. Pra bordar, eu achei o meio aqui e depois eu achei o meio do meio antes de arredondar isso aqui. Aí eu baixei 10 centímetros, 10 a 12 centímetros e coloquei aqui no bordado. Mas isso aí é de vocês, não tem uma regra não, tá? A regra mesmo vai pro estojo. O estojo ele tem que ter um bordado centralizado. Eu já passei um videozinho curto pra vocês hoje, como que eu faço, mas eu vou falar na hora também, tá? Então aqui uma vez no material principal, 32 por 28. Gente, eu não ia estruturar esse material no TNT, mas o doll, quando o doll ele é estampado, tipo esse aqui que a gente usou pra fazer esse porta-garrafinha, ele é mais espesso, talvez pela estampa, não sei, na hora de fazer muda. Ele é super espesso, então ele não precisou de TNT. Já esse aqui, ele tá muito molinho, tá? Ele tá bem molinho, isso daqui não é um defeito. Pra fazer uma eco bag, pra fazer uma bolsinha básica, assim, eu colocaria só isso daqui, uma bolsa banana, isso daqui e o forro. Mas eu quero que ele seja resistente, principalmente aqui, ó, porque vai alcinha pra pendurar na bolsa, né? Então, não tem lógica eu reforçar uma alcinha e também o meu material, o meu corpinho não tá reforçado. Então, a gente vai dublar isso aqui no TNT, tá? O TNT que eu tenho aqui é o 150. Não tem necessidade de ser o 150, até o 100, gente, até o 80 já travaria isso aqui tranquilamente. Mas é o que eu tenho, porque é o que eu uso muito o 150, então eu já tenho rolo aqui, sabe? Então eu uso bastante. Antes da alça, vamos só estruturar isso aqui, ó. Costurinha de segurança, tá? No TNT. A partir do 80, pra essa peça aqui tá tranquilo, tá? Não precisa ser mais do que isso. Eu tô usando esse 150 porque eu não tenho outro, porque eu tenho estoque do 150 aqui, tá? Porque eu uso bastante. Eu uso tanto pra fazer a estruturação, quanto pra fazer as sacolinhas das minhas clientes, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço as minhas sacolinhas para algumas encomendas. Eu uso bastante o TNT, elas adoram. O TNT dá até pra bordar, né? Então, muitas vezes eu faço uma brincadeirinha, uma firulinha aí, coloco um artesanal, coloco um botãozinho de pressão, então já vai aquela embalagem bem bonita que dá pra reutilizar. Dependendo do pedido da cliente, todos os pedidos tem que ir com capricho, mas alguns tem que ir numa sacola, né, com botãozinho, que vai ficar mais legal. Eu tô fechando um pedido hoje de uma bolsa bem legal.
Assim que eu fechar, eu já até sei a embalagem que vai. Ela tem a embalagem que eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Ó, aqui eu tô estruturando. Não é nem pra estruturar, gente, é pra fazer uma quebra da elasticidade, tá? Eu não quero que esse porta-garrafinha, ele tenha uma alça super reforçada, mas ele arrebente o corpinho dele, tá? Então, ó, só isso aqui, ó, eu já tô garantindo que isso aqui tá travado. Aí eu vou cortar o excesso, tá? E aí, como todo o passo a passo desse porta-garrafinha, dessa peça é muito simples, é muito tranquilo, é muito rápido, eu vou já mostrar pra vocês como que eu faço a alcinha, tá? Como que eu reforço essa alça. Eu vou tirar esse excesso aqui. Do TNT, tá? Sem cortar a costurinha de segurança, sem invadir aqui o espaço do material principal, eu vou tirar só o TNT, tá? Que é pra ele ficar bem reforçadinho. Quando a gente faz isso, a gente além de proteger o TNT de rasgo e tirar a elasticidade dele, a gente super reforça, tá? Ó, agora eu vou ter alça reforçada e também vou ter corpinho reforçado, tá? Então, assim, por mais que seja uma peça pequena, pra que vai ser essa peça? É uma necessaire que eu vou colocar batom? Não. É uma necessaire que eu vou colocar lapinhos de olho? Não, eu vou colocar uma garrafinha com água aqui, com líquido aqui. Então, ela tem que ser reforçada. Por mais que ela seja uma peça de média para pequena, ela tem que ser reforçada, tá? Sempre que vocês forem fazer uma peça, lembrem disso. Para que vai ser utilizada, se vai carregar peso, tá? Para vocês entregarem algo que vai ser duradouro, que vai ser reforçado, tá? Porque a gente não pode entregar só beleza, tem que entregar também algo bom que vai durar, tá? Para quando a cliente quiser outra coisa, ela lembrar que as suas peças duram, suas peças, além de lindas, são reforçadas, tá? Se fosse para fazer uma necessaire de maquiagem, não tinha necessidade, a não ser que fosse algo estruturado, convívio, mas isso é outra conversa para uma outra aula, tá? Para um outro vídeo. Pronto, estruturei minha peça. Agora vamos baixar. Eu vou baixar aqui a câmera para vocês verem como eu faço a minha alcinha, tá? Ó, eu quero uma alcinha. Aqui, a alcinha vai ser... Essa tá pronta já. Eu cortei 30. Aí, que largura que eu quero essa alcinha? Eu quero essa alcinha com 1,5 centímetro. Porque eu vou usar um mosquetinho, ó, com abertura aqui de 1,5 centímetro, tá? Aí, o que eu faço? Eu multiplico isso por 4. Porque vocês vão entender agora a dobra que eu faço pra fazer uma alcinha reforçada, tá? Isso vale pra todas as alças que a gente faz, exceto a alcinha da meia argola, que eu vou dobrar só em 3, e eu já mostro pra vocês o porquê também, tá? Aí, o que eu faço? Ó, aqui eu cortei, vamos dizer que isso aqui tem 30 por 6, não tem 30, mas tem 6, tá? É que é a alcinha que eu vou fazer, que eu fiz pra vocês aqui, ó. Eu vou achar o meio, vai ficar 3 pra um lado e 3 pro outro. Aí, eu vou pegar uma fita dupla face, que ajuda bastante, gente. Vão na Shopee, comprem. Bom, eu compro na Shopee, né? Porque a fita dupla face, ela te auxilia bastante, tá? Vou pegar a alça, colocar a alça, você deixa ali no lugar bonitinho, vai pra máquina e só costura. Ó. Passei uma fita dupla face bem no meio desses 6 centímetros, tá? Aí, sempre que você quiser a largura da sua alça pra fazer nesse jeito aqui, né, com essa técnica, você vai multiplicar por 4, tá? Ó, aí eu vou tirar aqui o papelzinho. Só quem tem unha de gel sabe, né, gente? Você fica com a sua unha bem meia vida pra tirar, pra destacar alguma coisa, ó. Aqui vai ter uma risca no meio que a gente vai fazer, tá? Com uma canetinha própria. E eu vou enxergar essa risca. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar a lateral até a minha risca do meio. Ó. Eu quero que fique com 1,5. Isso aqui tem 6 centímetros, ó. Eu dobrei aqui, tá? Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Sem passar por cima, tá? Eu vou respeitar isso aqui e vou deixar elas do ladinho. Vou mostrar pra vocês o que eu tô falando, ó. Ó, elas vão se encontrar, elas não vão subir uma em cima da outra, tá? Agora, eu vou dobrar isso aqui e vou rebater dos dois lados. Mas, cadê meu reforço? Ó, o meu reforço. É aqui, ó. Ó, a fita para reforço de alça, tá? Eu uso bastante. Isso impede da sua alcinha romper, de estragar, de rasgar, tá? Ela é uma fita de gorgurão. Essa daqui é da Cremer. Eu comprei na Personal Art, tá?
ó. Eu uso só mesmo pra reforçar as minhas alças, tá? Essa alcinha aqui, eu achei legal reforçar porque vai carregar a garrafinha com água e eu acho legal reforçar. E por isso mesmo que eu também passei no TNT, tá? Se fosse um porta-garrafinha sem alcinha nenhuma, só pra você segurar na mão, eu não ia fazer nem o reforço com TNT, porque não ia precisar, tá? Agora, ó, eu venho aqui. Por exemplo, gente, se vocês querem fazer uma alça de 1,40 por 3 de largura, que é geralmente o que a gente usa com as nossas ferragens, né? Ou 3 ou 4. Você vai multiplicar 3 por 4, vai dar 12, e vai fazer essa mesma dobra, tá? Achando o meio, trazendo as laterais e depois fechando. Essa alça de reforço, essa fita de reforço, ela não é destacável, não, ela não tem nada pra tirar. Você coloca aqui e vai ficar assim. Aí eu vou só virar, ó, e vou rebater isso aqui, tá? Eu vou rebater dos dois lados. Isso aqui, essa alcinha não vai arrebentar, tá? Ela fica grossinha, não vai arrebentar. Regula a sua máquina aí pra ela subir esse calcador, tá? Ficar uma costura bem bonita na parte da frente, na parte de trás, tá? Ó. Ó. Alcinha pronta, tá? Foi assim que eu fiz essa de 30 centímetros, tá? Eu quis uma alcinha de 1,5 centímetro de largura, então eu multipliquei isso por 4, deu 6 centímetros, eu fiz esse virado e fica essa alcinha aqui. Isso aqui é uma regra para todas as alças que você vai construir na sua casa com o material que você tiver aí, tá? Que muitas vezes tem bolsa que a gente quer fazer e não vai caber uma alça chique. Então, você vai querer fazer do mesmo material ou de um sintético, né? Ó, por exemplo, eu tô fazendo uma bolsa, vou mostrar só um pedacinho delas pra vocês, ó. E eu quero fazer a alça de doll, porque eu acho que vai ficar uma alça bonita. Seria impossível fazer uma alça dobrada com esse material, vai ficar muito grosso. Eu mesmo não faço. Então, eu vou fazer a alcinha assim também. Ó, a alcinha que vai a meia argola, aqui, ó, essa alcinha aqui, ó, eu não preciso dobrar ela tanto, tá? Eu não preciso, por quê? Porque ela já vai dobrar aqui de novo. Essa alça aqui, eu vou colocar assim, ó. Pra depois encaixar o mosquetinho. E a alça da minha argola não. Ela já vai virar daqui porque ela precisa segurar esse mosquetinho, né? Então, eu não tô achando a minha fita dupla face fininha, gente. Eu queria muito ela, mas enfim, vamos lá. Ó, eu cortei aqui. Como eu quero de 1 centímetro, eu vou dobrar só 3 vezes isso aqui. Eu cortei ela com 8 por 3, tá? Eu vou fazer uma dobra diferente aqui. Ó, eu vou colocar aqui a minha fita dupla face. Ó. Assim, tá? Eu vou tirar. Ó. Só que eu vou dobrar só 3 vezes, de olho mesmo, gente, ó. Eu vou virar 1 centímetro, tá? Ó, virei 1 centímetro. Se você quiser, você pode marcar com essa canetinha aqui de sintético, tá? Ó. Aí, vem de novo aqui. Pode parecer exagero, meninas, usar tanta fita dupla face, mas não é, tá? Ajuda muito você, muito mesmo. Ó. Você fixa mais o sintético. Eu não uso, eu não trabalho quase com tecido mais, mas eu acredito que até com tecido deve ajudar, ó. Ela ficou assim, agora eu vou fazer a última virada. Ó. Ó. 1 centímetro. Agora eu vou fazer aqui, ó. Pra espontar. Bem bonitinho. Porque senão, se eu fizer 4 dobras aqui, vai ficar muito grossa, porque ainda eu vou virar ela pra colocar na peça dobrada. Então, vai ficar muito grosso, vai agregar muita camada, tá? Ó, porque o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer isso aqui ainda, ó. Eu vou pegar essa meia argola, enquanto que a alça eu vou colocar assim, ó, sem dobra nenhuma. Essa aqui eu vou dobrar, porque isso aqui vai vir uma meia argola, né? E a gente vai dobrar, ó. Então, ela vai ficar bem menos grossa, por mais que seja só uma virada faltando, ela vai ficar melhor pra colocar na peça aqui, tá? Qual que vai ser a marcação? Ó, vamos selar isso aqui, tá? Sela tudinho, porque a gente tá trabalhando com a linha de nylon, que ela pode desfiar. A marcação vai ser a seguinte, meninas. Ó,
Você acha o meio aqui? Do meio pra cá, eu tô colocando aqui na minha direita, tá? 2 centímetros, tá? 2 centímetros. E você vai aplicar a alça, ó. Da marcação do meio, tá? Eu achei o meio aqui, 2 centímetros. Bateu 2 centímetros pra cá a alça, tá? Aí você costura com um processo, tá? Não precisa exagerar muito. Ó, agora aqui, mais 2 centímetros vai ser a alcinha, ó, que tá com a meia argola, tá? Que a gente cortou 3 centímetros, dobrou só 3 vezes, tá? Que é pra ela ficar com 1 centímetro no final. Ó. Agora a gente tira o excesso, tá? Tira o excesso. Hoje foi mais um recorde de ligações aqui. Ligações suspeitas. Acredito que todo mundo passa por isso, né? Só não passa quem não tem o celular. É impressionante. Ó, vou dar mais uma reforçadinha aqui, tá? Ó, agora a gente já vai entrar com o zíper, tá? Se eu não conseguir explicar direito pra vocês, podem me chamar no WhatsApp, tá? Eu faço um videozinho pra vocês assim que possível, assim que eu conseguir atender vocês. Eu já explico direitinho sobre o reforço da alça e as medidinhas pra você conseguir fazer a sua alça, sua própria alça, tá? Agora a gente vai vir com o zíper. Ó, pra essa peça aqui, eu cortei 90 centímetros de zíper, tá? E aí a gente vai aplicar aqui, ó, como sempre a gente faz, direito do zíper com direito da peça, tá? Eu já passei pra vocês as medidas que eu cortei o corpo, né? O bagum, eu, como sempre, eu cortei um pouco maior aqui. Ele não vai ser cortado igualzinho o corpo, tá? Eu gosto de aplicar ele um pouco maior, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Ó, aqui vai fazer um meio pezinho de máquina, tá? Pra já aplicar o seu zíper. Você vai trazendo o seu zíper alinhado, mas não estica muito ele não, tá? Porque você pode desalinhar ele se você puxar demais, ele tem uma certa elasticidade. Não precisa ser 90, tá? Depois eu vou colocar lá direitinho enquanto que vocês cortam. 90 passou bastante. Ó, a gente colocou ele assim, né? Agora, pra esse zíper não ficar mexendo, não ficar assim, ó, embolando e eu costurar assim, eu vou vir aqui com costurinha de segurança bem na beiradinha, tá? Depois que eu coloquei o zíper normal, eu venho com costurinha de segurança, porque vai ficar mais fácil nesse caso, tá? Porque essa costurinha de segurança aqui é só pra prender o zíper e ele não ficar dobrando na hora que eu for aplicar o meu forro, tá? Já mostro pra vocês como que eu cortei o forro, tá? Ó, beiradinha, ó, que ele dá de querer entrar por conta da curva, né? Então, você costurando ele bem na beiradinha, costurinha de segurança, você vai segurar esse zíper aqui no lugar certinho. E quando você for colocar seu forro, você não vai enrolar esse zíper aqui, vai embolar tudo, tá? Ele vai estar retinho já no cantinho dele. Ó, esse processo vai evitar que o zíper venha aqui pra dentro e você costure errado, tá? Ó. O forrinho, eu usei, olha que lindo esse bagum. Olha. Candy. Lindo, né? Eu não costumo comprar bagum assim, eu compro muito nalha emborrachada e tal, mas esse bagum tava fazendo uma compra e tava na promoção. Aí eu não resisti, gente. Ó como que eu cortei o bagum. Eu cortei o bagum, ó, um pouco maior, tá? Ó. E aí eu costuro por aqui, por trás. Olhando sempre a costura e, gente, prestando muita atenção, tá? Pra esse zíper tá bem bonitinho, assim, bem alinhadinho, ele não fazer isso, tá? Ele tem que ficar bem retinho. Nessa hora você vai bem devagar, tá? Não tenha pressa, não. Eu não costumo usar, tô bem torta aqui. Eu não costumo usar cursor de zíper, não. Porque eu acho que fica muito juntinho e não tem necessidade.
o cursor não, gente, é calcador, tá? Eu uso o calcador normal. Ó, sempre que você vai costurando, você vai olhando embaixo e vê se meu zíper tá bonitinho, não tá torto. Vai vendo, tá? Vai observando, vai passando a mão assim, pra ver se seu zíper tá bem bonitinho, pra na hora de você virar, você não ter uma surpresa ruim. Quando você tá costurando curva, você corre muito risco do zíper embolar e ficar mal costurado, tá? Não precisa dar retrocesso em cima dessas alcinhas, tá, gente? Porque já vai ter a costura do forro, né? A costura do zíper e mais a costura que a gente vai fazer depois pra rebater isso aqui. Então, quando você tá trabalhando com sintético, evita ficar dando retrocesso, tá? Porque ao invés de você reforçar, você pode rasgar o seu sintético. E aí você não quer rasgar o seu sintético, né? É diferente do tecido, tá? O tecido a gente dá até uma exagerada, né? Na hora de fazer o retrocesso às vezes. Que também não tem necessidade, tá, meninas? Você trabalhando com o ponto certinho, a linha certa, tudo certinho, não precisa ficar fazendo um monte de retrocesso, não. Mas, em especial, menos ainda, você fica dando retrocesso no seu sintético. Não tem porquê, tá? Ó, sempre olhando. Por mais que você faça aquela costurinha de segurança, ele ainda é teimoso. Então, você vai olhando isso aqui, tá? Ó, quando chega na parte reta aqui, quando você passa da curva, aí você já consegue trabalhar mais tranquila. Eu não sei se eu falei, eu não lembro se eu falei pra vocês no começo do vídeo, mas eu cortei 32 por 28 de altura, 32 de largura por 28 de altura, e lá em cima eu curvei com garfo, com garfo, tô louca. Eu curvei com prato. Por quê? Porque eu quero essa meia lua aqui, ó, tá? Ó, eu quero uma meia lua, eu quero uma curvinha bem assim. Se eu fosse curvar com as minhas réguas de curva, com as minhas réguas que eu arredondo, que eu quebro o cantinho, eu tenho até o 4 centímetros só. Então, ia ficar mais ou menos assim, ó. Assim e assim, só, quase quadrada. E não é legal. É legal essa meia lua. Então, se você pegar aquele prato seu simples mesmo, comum, do dia a dia, que não tenha nenhum desenho na borda, tá? Você coloca aqui que já vai dar esse efeito. Foi assim que eu arredondei aqui, tá? Aqui não tem segredo, não tem truque. Se você tá trabalhando com curva, com projeto fechado, que você vai colocar zíper, fole, canal de zíper, e aí você tem que respeitar o seu projeto e falar, ó, aqui eu curvei, né, com tantos centímetros, mas não. Isso daqui não tem uma regra, porque a única regra que tem aqui é o seguinte, os dois cantos têm que estar iguais, tá? A curvinha tem que ser a mesma dos dois lados, que é pra bater isso aqui. E aí você vai definir com prato, com pires, tá? Mas faça com algo bem arredondado pra ficar meia lua, que é o que a gente quer pra esse projeto, tá? Vamos tirar o excesso do bagum, que eu costurei direito do bagum com direito da minha peça, tá? Lembrando que a peça que eu fiz com o doll estampado, eu não precisei estruturar no TNT. Já o doll liso, eu achei que ele tá molinho e que não tinha lógica eu reforçar uma alça e dar uma reforçada no meu material principal, tá? No meu corpinho. Ó, agora a gente vai virar isso aqui, tá? Vai conferir. Ó. Ó, o zíper todo bonitinho. Vai puxando o seu zíper, tá? Porque quando você trabalha com zíper e curva, ele sempre vai teimar com você. Você vai ter um certo trabalho com o seu zíper, tá? Então, ó, puxa direitinho o seu forrinho. Ó, que forrinho lindo, gente. Puxa direitinho o seu forrinho, tá? Ó. Ficou assim. Agora você vai rebater isso aqui. Quando você for rebater, ó, você vai rebater, pode deixar essa alcinha pra cima e essa aqui você rebate pra baixo, tá? Vai ficar uma estética bonita e vai ficar melhor, tá? Essa aqui você pode rebater assim direto. Essa aqui você vai passar em cima a agulha. Então, você vai costurar bem devagarinho, principalmente se você tiver com uma doméstica, tá? Lembrando que vocês podem colocar qualquer tipo de alça aqui. Tem alças mais fininhas, chique, né? Então, você vai lá e coloca uma alça pronta já. Ó, retrocesso no começo. Vou aumentar um pouquinho esse ponto, deixar no 4. Ó, agora, com aquele mesmo cuidado para o seu forrinho tá bem puxadinho atrás, você vai fazer o pesponto aqui, vai rebater essa costura, tá? Ó. E ainda tem que encaixar o etaflão. Calma que eu não tô esquecendo, tá? Eu vou encaixar o etaflão, porque eu não precisei colar ele.
caso vocês estejam trabalhando com a doméstica, você não vai ter que costurar muita flor, tá? Ele vai ficar encaixadinho ali. Ó, primeira alcinha, grande, eu vou rebater, tá? A segunda não, a segunda eu vou rebater ela viradinha pra cima, tá? Vai dar um encaixe melhor na hora de fechar essa alça. Ó, você faz a toda a volta e passa uma costurinha de segurança aqui embaixo, tá? Tá quase pronta a nossa peça. Ó. Ó. A alça maior eu rebati junto, a alça menor tá pra cima, tá? Ó. Aqui embaixo eu fiz a costurinha de segurança, agora eu vou cortar isso aqui e vou achar o meio, tá? Ó, acho o meio, tá? Deixa bem certinho aqui, ó. O zíper, acho o meio. E eu vou colocar o meu cursor com ela viradinha, tá? Pra não ter que desvirar essa peça depois. Então, é aquela história de sempre que eu falo pra vocês, tá? Como eu coloco o meu cursor, ó. Eu alinho aqui, tá? O material principal tem que estar alinhadinho, bem bonitinho. E o zíper eu vou alinhar depois. Eu vou cortar, ó. Ele vai ficar certinho, as duas perninhas. Aí eu vou pegar meu cursor, como eu sempre mostro pra vocês. Encaixa uma perninha do zíper. Encaixa outra perninha. E aí você vai com uma mão ajeitando e com outra mão vai sentindo que tá, ó. Não tem erro, gente. Ó. Puxa esse zíper aqui, ó. Ó. E agora você vai, o que você vai fazer? Ó. No piquezinho do meio, você vai alinhar bem em cima da cremalheira do seu zíper. A cremalheira é essa parte aqui que a gente abre e fecha de plástico, tá? Essa aqui é a parte de nylon, esse aqui é o plástico, é a cremalheira, que a gente chama ela de cremalheira, tá? E aí você vai passar uma costurinha reta. Certifica que tá bem alinhadinho, tá? Ó. Aí você vai tirar o excesso do zíper, tá? Vai selar isso aqui. E agora a gente vai marcar as caixinhas de leite. Ó, eu vou fazer a caixinha de leite de 2,5 centímetros, tá? 2,5 centímetros. Deixa eu decidir aqui. Deixa eu ver quantos centímetros que tem essa. E eu vou colocando pra vocês. É isso. Eu vou riscar essa caixinha de leite com 2,5 centímetros, tá? Ó, a gente vai riscar sempre a caixinha de leite a partir da costura, tá? Ó, daqui pra cá não tem costura, então daqui pra cá vai ser os 2,5. Daqui pra cá tem costura. Isso aqui é a delimitação da sua peça. Sua peça para aqui, tá? Então, daqui pra cima, 2,5 centímetros. E daqui pra dentro, 2,5 centímetros, tá? Sempre marca a sua caixinha de leite a partir da costura, tá? Que é pra ficar certinho, 2,5 centímetros. Ó. Se eu quisesse essa caixinha de leite com exatamente 5 centímetros, eu ia cortar um pouco, meio centímetro pra dentro dessa risca, tá? Meio centímetro pra dentro e ia ficar exatamente com 5 centímetros. Só que eu vou cortar em cima da risca, que eu quero que ela fique com pelo menos 5,5 centímetros a 6 centímetros de profundidade aqui, tá? Então, eu vou cortar em cima, porque aí eu vou costurar aqui pra dentro e ela vai ficar com um pouquinho mais de 5 centímetros de caixinha de leite, tá? De profundidade, ó. Eu vou cortar em cima da risca, tá? Se eu quero exatamente uma caixinha de 5 centímetros, eu vou cortar um pouquinho pra dentro da risca, porque aí eu vou ter a minha margem de costura de
meio pezinho de máquina, porque como eu tô trabalhando com sintético, não precisa ser um pezinho, né? Não desfia, então a gente consegue fazer um pouquinho menos com um pezinho de máquina. Ó, cortei em cima da risca. Agora eu vou passar um viés aqui. Eu vou usar, gente, o bagum, tá? Eu vou usar o próprio bagum, porque aí essa peça, ela pode ser vendida realmente como 100% impermeável. Porque se a gente colocar um borneon aqui, é super prático. Só que ele não é 100% impermeável, gente. Ele não é um plástico total. Então, assim, eu prefiro usar o bagum. E sempre, nunca jogue fora bagum, tá? Eu não compro viés de bagum. Eu uso os viés que sobram dos meus cortes, tá? E uma vez eu precisei usar por improviso. Eu tava sem, gente. E eu tava fazendo a bolsa maternidade. Isso faz uns 2 anos já. E aí eu vi uma professora colocando bagum, só que ela usava o rolinho de viés. Eu falei, não, eu tenho aqui, eu vou cortar. Aí a gente corta com 2 centímetros, tá? E já vira, não precisa você virar, você pode costurar direto, porque ele não vai desfiar. Por um bagum de qualidade, encorpado, tá? Esse bagum aqui eu compro na Carol Plástico, tá? Eu compro lá na... Ela fica lá no braço. Eu compro pela internet. O meu bagum, meu nylon emborrachado, os meus cursores, esses cursores aqui, ó. Acho que eu já coloquei, né? Eu compro na Carol, ó. Depois eu mostro pra vocês quando eu virar, tá? Ó, já costurei aqui embaixo, já passei o viés, agora a gente vai pegar a caixinha de leite. Ó, abre essa peça pra facilitar pra você, ó. Aí você abre aqui, tá? Bem alinhadinho, ó. Aí você joga o viés pra baixo de onde é o zíper, tá? Ó, que é o zíper, vai cair pra baixo esse viés, tá? Aí você vai... Nem precisa ser um pezinho de máquina. Um pouquinho menos até. Costura os 2 lados. Gente, eu esqueci Ai, não acredito. Eu esqueci de colocar o Etaflon aqui. Vocês acreditam nisso? Vamos lá. Ó, eu não vou perder essa aula. O Etaflon vocês vão colocar, gente, antes de fazer esse processo aqui, tá? Antes de fechar o fundo. Mas como eu esqueci, eu vou colocar com vocês agora. Ó, só pra mostrar pra vocês que dá, tá? Caso aconteça com vocês, vocês não deixem essa peça sem o Etaflon, tá? Ai, perdi minha peça, porque aí não vai ter utilidade nenhuma, né? Porque a função dela, o que que é? A função dela é preservar a água fresquinha, gente, mas vocês vão entender. Peraí, eu vou tentar, eu vou tirar isso aqui. Eu tô muito dispersa, gente, ultimamente, eu tô muito dispersa, muito esquecida. E aí, ó, o que aconteceu, né? Esqueci a parte principal da nossa peça. Vamos desmontar isso aqui. Eu vou encaixar esse Teflon aqui, não vou perder essa peça. Nunca aconteceu isso, eu sempre coloquei o Teflon antes, mas vamos ver o que eu posso fazer aqui agora. A gente vai tirar o cursor, tá? Caso aconteça com vocês, vocês já vão saber o que fazer, né? Vamos tirar o cursor. Olha só o que é desatenção, né? Ó, a gente vai ter que desfazer as costurinhas de segurança que eu fiz. Ó, digamos que eu cheguei nessa fase aqui. Tá com zíper, né? E eu não fiz ainda a costurinha de segurança embaixo, gente. Ó, vamos lá, vamos retomar. Vamos retomar essa aulinha. Vamos acordar. Olha só. Eu terminei isso aqui. Agora eu preciso fechar e fazer a caixinha de leite e passar o cursor. Antes a gente vai encaixar aqui, ó. Ó. Essa parte bilhosa, ela vai ficar pra cima. Vai ficar em contato com o bagum, tá? Ó. Ela vai ficar em contato com o bagum. Você vai ficar ela bonitinha aqui. Porque, digamos que você tá trabalhando com uma doméstica. Ou mesmo que não seja, gente, facilita bastante a vida. Você vai encaixar isso aqui virado pro bagulho, né? Ó, tá? Eu coloquei, encaixei aqui. Aí, o que que eu vou fazer agora? Vamos fazer aquela costurinha de segurança, né? Vamos fazer a nossa costurinha de segurança.
como se não tivesse fechado isso ainda, nem cortado a caixinha de leite, tá? Vamos fazer essa aula original assim, gente. Eu não vou cortar e eu vou mostrar pra vocês também que caso vocês esqueçam, como eu esqueci, tem jeito, ó. Esqueçam a caixinha de leite, vamos fazer a costurinha de segurança aqui, tá? Ó. Ai, costurinha de segurança. Vamos fazer aqui, depois que eu encaixei meu Metaflon, né? Vamos lá. Ó, fiz a minha costurinha de segurança, esqueçam isso aqui, tá? Ignorem. Antes de passar o cursor, eu coloquei o zíper, e antes de passar o cursor, aqui por baixo eu encaixei meu Metaflon. Agora a gente vai fechar da mesma forma que eu ensinei vocês agora há pouco, tá? Eu vou ter um pouco de dificuldade, porque meu zíper ficou no toquinho, mas como eu já tenho o hábito, é rapidinho aqui, tá? Eu acho que é importante mostrar pra vocês, porque eu acredito que como aconteceu comigo, pode acontecer, né? E aí vocês não ficam achando que perderam a peça, tá? Ó. Eu não vou fingir aqui que tá tudo bem, que tá tudo certo, que é assim que faz, tá? Eu realmente pulei uma etapa. Porém, eu acho que eu tô mostrando pra vocês como é, né? Ó. Aí aqui, o que eu faria, né? Aqui não estaria ainda com caixinha de leite. Eu vou fechar esse fundo, né? Vou fechar esse fundo. Ó, vou fechar o fundo bonitinho. Tá tudo encaixando, porque eu já cortei na medida certa. Ó, fechei o fundo. Vou cortar minhas caixinhas de leite de 2,5, tá? Deixa eu tirar esse excesso aqui, porque ele sairia no momento que eu ia cortar, né? Minha caixinha de leite, ele ia ser tirado daqui, esse Teflon. Então, a gente vai refazer esse corte aqui da caixinha de leite como se não tivesse feito ainda, tá? Qualquer confusão, gente, qualquer coisa que eu não tenha passado direito pra vocês, pode me chamar, tá? Essa é uma peça muito simples. A falha mesmo foi agora, na hora de esquecer, na hora de colocar o Teflon. Aí lá vai eu colocar de novo um viezinho, né? Já tinha colocado, mas tive que desfazer. E eu vou manter assim, gente, porque acontece muito da gente esquecer etapa quando a gente tá fazendo uma peça. E aí, caso aconteça com vocês, ó, nada tá perdido. Nem o bordadinho de vocês, nem o aplique e nem o material que vocês já cortaram, tá? Tem jeito, tá? É ter paciência, acontece. Ó, agora que eu fechei meu zíper, fiz a costurinha de segurança, cortei as caixinhas de leite que vocês viram na etapa passada, né? Agora a gente vai colocar um viezinho de novo. Não tem que... Ai, não vou mais fazer, vou fazer outra. Não. Se você não rasgou, se você não sujou, não manchou a sua peça de forma que não tenha como usar mais, não tem porque você descartou uma peça porque você esqueceu uma etapa, tá? Tenta pensar como que você faz pra voltar e continuar a sua peça, ó. Agora, eu vou abrir isso aqui, né, como eu fiz antes, e vou fechar as caixinhas de leite, normal. Ó, vocês estão vendo? Não tem dificuldade, tá? Puxa direitinho o seu sintético, tá? Puxa essa caixinha de leite bonitinho. E vai fechar isso aqui, tá? Ela tá agregada um pouco de camada, né? Porque tem o TNT também, porque eu acho que ela aqui precisava de TNT, tá? Agora vai fechar outra caixinha, ó. Ela tende a dar uma franzida por conta do nosso Etaflon, mas é só arrumar isso aqui bonitinho, alinhar e passar. Não tem segredo. Ah, Etaflon, gente, eu uso só o 2 milímetros, tá? Tem o 4 milímetros, não tem por que a gente usar aquele Etaflon, ele é super grosso. Não sei se alguém já usa. Eu já usei uma vez, é muito difícil, não tem necessidade. O legal mesmo é o 2 milímetros, tá? Tenho 4 e tenho 2, eu uso 2, ó. Fechei as caixinhas de leite, confere aqui se tá bonitinho. Agora é passar viés e tá pronto, gente. Ó, vocês viram que eu dei jeito? Né? Se desesperar, perder a peça, hoje não vou fazer mais nada. Não adianta. Muitas vezes a gente tem só aquele material para aquela peça ali. Ai, a cliente pediu essa cor, ela faz questão. Gente do céu, tem só esse pedacinho para fazer o meu material. Se acontece isso,
e você se desesperar, você vai ter que ficar dando explicação para cliente. E é algo que não tem porquê. Vai lá, volta atrás um pouquinho alguma etapa, conserta o que você esqueceu, o que você não fez bem feito e retoma a peça. Dá sim, tá? E olha que essa peça aqui é sintética, hein? Sintética não é legal ficar desmanchando, mas se você fizer com cuidado, com carinho, você consegue arrumar ali algo que no percurso você acabou falhando, tá? No meu caso, o que aconteceu? Eu esqueci de colocar o Teflon, tá? Que é o material isolante que vai permitir que a nossa água fique fresquinha, a água da prova, né? Ó, tô colocando o viezinho aqui, tá? Eu cortei um viés de 2 centímetros, então você não precisa dobrar esse viés, tá? Porque ele não viés de qualidade, ele não vai ficar desfiando, então ele tem um corte a fio, né? Corta 2 centímetros aí. Eu não vou falar pra vocês, ai, cortem um monte, não, porque como eu uso sobras pra fazer o meu viés, eu não vou ficar deixando um monte de viés pronto. Eu vou usando o meu bagum, vou reservando ali o que sobra e depois eu corto, tá? Eu só uso o viés da largura total quando eu vou fechar a bolsa maternidade. Que aí eu gosto também de usar o bagum. E aí eu já tiro ali da largura, tá? Uma tira inteira. Eu tiro umas 3 tiras inteiras ou 4 e já consigo fazer a minha bolsa tranquilo. Coloquei o viés aqui. Corta as pontinhas assim, ó. Tá? Ó. Na direção do corte, tá? Da caixinha. Ó. Agora a gente vai selar isso aqui. Só falta colocar o mosquetinho no caso, né? Ele tem só 1,5 centímetros de largura. E aí nossa peça tá pronta, gente. Eu espero que essa confusão que eu fiz não tenha atrapalhado a nossa aula, tá? Porque eu também quis não perder essa gravação e também não perder o material, né? Tava bordadinho já, tudo não tinha necessidade, tá? Ó. Aí você desvira a peça, tá? Ó. Eu cortei essa caixinha de leite com 2,5 centímetros e eu cortei bem no risco pra fechar. Vamos ver com quanto que ficou. Ai, gente, essas chamadas de espanas acabam com o nosso dia. Incomoda bastante, né? Não acabam com o nosso dia, não, exagero, mas incomoda. Ó, ela ficou com quase 6 centímetros, tá? Ó, agora você ajeita bonitinho, porque esse aqui tem o Etaflon, né? Então ele vai dar uma bagunçada na peça. Ó. Olha que amor, gente. Deixa eu colocar o mosquetinho aqui, que eu já vou mostrar pra vocês ela, tá? Nem depilei ainda esse bordado. Ó, agora você vai pegar, tá? Vai fazer assim, ó. E vai fazer assim, ó. Pra cima, tá? Porque, ó, você vai pegar isso aqui, ó. Vai vir aqui de baixo, tá? Pra cima, ó. Porque aí quando você virar pra colocar no mosquetão, vai ficar assim, ó, tá? Eu vou lá, vou colocar um rebite aqui. Eu tô usando um rebite duplo, tá, gente? Número 3. Eu ainda não organizei meu cantinho pra mostrar pra vocês a colocação, mas eu acredito que todos vocês estão assistindo, né? Já fazem uso, já usam. E se alguma também quiser, é só perguntar pra mim, tá? Que eu mostro pra vocês como eu faço. Qualquer dia desse também eu vou mostrar pra vocês como calibro o meu balancinho. É muito importante, tá? Eu já perdi muito botãozinho por não saber calibrar. E aí uma amiga minha que também tem um canal, a Nath, ela me ensinou. E aí eu nunca mais eu perdi botãozinho. Aí vou mostrar pra vocês como que eu faço também. Tô aqui colocando o rebite, tá? Tô usando o rebite duplo número 3.
Ó, meninas. Deixa eu aqui um pouquinho a câmera. Eu queria fazer um pouco mais rápido, mas eu também acredito que é legal a gente conversar e sempre ver direitinho a aula na íntegra. Vocês podem pular também, né? Só ir pro que interessa pra vocês. Mas assim, a gente viu até que dá pra... Esquecendo o Letaflon, esquecendo o etapa, a gente consegue voltar com cuidado, com carinho e terminar essa peça. Olha só. Aqui eu coloquei, ó, o acabamento com rebite duplo, tá? Ele tem cabeça nos dois lados, ok? Fica mais bonito e tal. Usei um mosquetinho de 1,5 centímetro. E eu usei a meia argola de 1 centímetro, ó. Reforçado. Isso aqui tem todo um reforço, tá? Ó. Eu coloquei TNT, porque eu achei que esse dó liso, ele não tava, né, tão espesso. E não tem lógica eu reforçar uma alça e deixar um corpinho aqui de você puxar e arrebentar, né? Então tá, ó. Vou colocar aqui a garrafinha pra vocês verem, tá? Eu vou colocar lá na descrição do vídeo as medidas tudo certinho, ó. Fica super, tá? Tranquilinho de colocar, ó. Aí tem a profinha, a corujinha, né? Seria dia dos professores. Aí, gente, essa é a aula 1. Eu vou colocar ela como aula 1, tá? A aula 2 vai ser estojo. Eu já bordei, ó. Eu coloquei um vídeo rapidinho hoje lá mostrando como eu centralizo meu bordado nas necessaire box, nos estojos. Mas, ó, eu vou falar pra vocês também na hora, tá? Esse vai ser o estojinho que o corpinho é 30 por 30, tá? Ó, espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, curtam, compartilhem. Se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos. Ó, esse aqui é o bordado da Bia. Na última aula eu vou mostrar pra vocês alguns chaveirinhos, tá? Que vem junto com o kit das matrizes do Dia dos Professores, de bordado. E vou mostrar a toalhinha também que eu bordei, tá? Eu ia mostrar agora, mas o vídeo ficou longo. Então deixa que eu mostre, eu vou mostrando nas outras peças, que ainda falta o estojo e a pasta multiuso, tá bom? Ó, espero que vocês tenham gostado. Ó, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.